Oi, amigos e irmãos, nós vamos nesse momento refletir em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19, que diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nessa mensagem nós vamos refletir sobre a realidade que nós somos pessoas que têm a necessidade de orar. Nós oramos porque tudo depende do Deus poderoso que nos ama. E aqui o apóstolo Paulo ele faz uma súplica sobre a vida dos seus irmãos. Ele pede a Deus que conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ele pede também que Deus ilumine os olhos do coração de seus irmãos. E é importante a gente perceber que Paulo está falando de homens e mulheres a qual ele já tinha agradecido a Deus por serem pessoas de fé em Jesus e de amor uns para com os outros. E aí a gente já começa a perceber o seguinte: a gente está falando de uma igreja comprometida com o Senhor, de pessoas fervorosas e amorosas, mas ainda assim elas podiam receber mais do Espírito Santo, da sabedoria dele, da revelação, de ter os olhos do coração iluminado. O Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo o Espírito Santo e disse que o Pai não negaria. E é o que Paulo está fazendo aqui, e pedindo das dádivas do Espírito Santo na vida dos seus irmãos. Nós somos pessoas necessitadas das dádivas do Espírito Santo, por isso que ele ora: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pedido que Paulo faz aos seus irmãos é para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação. E pelo menos duas coisas neste texto mostram para a gente sobre as nossas atitudes para recebermos estas dádivas do Senhor. Primeiro, precisamos orar. É o que Paulo está fazendo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós oramos porque é o Espírito que nos move em oração. Nós não saberíamos orar se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Essa oração somente chega ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a busca humana consiste em pedir ao Pai, em oração. É o que ele está fazendo. Outra necessidade ou outra atitude humana essencial nesse processo é conhecer a Deus. Paulo diz que esse espírito de sabedoria e de revelação, eles acontecem no pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus só ocorre porque o próprio Deus se revelou a nós. A natureza, a criação, ela é o bastante para nós percebermos que existe um Deus, um Criador de todas as coisas, mas ainda assim não sabemos quem é esse Deus, o que Ele quer, qual é a sua vontade, qual o seu plano para nós. Então Deus se revela diretamente, e assim Ele fez em toda a história. E estas revelações estão principalmente registradas na Escritura Sagrada. Então o principal meio de conhecermos a Deus é por meio da sua Escritura Sagrada, por meio da sua revelação. E a maior revelação de todas do nosso Pai é o seu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós conhecemos Jesus Cristo por meio do que aqui está revelado. E somente conhecemos porque o Espírito Santo é quem nos convenceu. E não apenas convenceu, é Ele quem nos faz lembrar.
Então o Espírito é essencial para nós. Paulo está pedindo a Deus espírito de sabedoria e de revelação. E essa palavra Espírito está aí justamente porque são dádivas do Espírito Santo. Somente por meio dele cresceremos em sabedoria e na revelação de Deus. E eu creio que isso é um processo que não para. Nós falamos sobre oração e sobre conhecer a Deus para receber o Espírito de sabedoria e de revelação. Tudo ocorre somente pelo mover de Deus em nós. Nós oramos porque o Espírito Santo nos dá essa condição. E oramos porque conhecemos a Deus, porque o Espírito Santo nos revelou Ele. E ao orarmos e ao conhecermos a Deus, buscarmos Ele constantemente, Deus nos concede da sua sabedoria e da sua revelação, até mesmo porque à medida que avançamos na palavra, em oração, se o nosso coração está aberto, nós ganhamos dessa palavra de sabedoria. E obedecendo a Deus aqui, nós demonstramos a sabedoria dele no meio do mundo. E somente o Espírito pode nos conceder isso. E quanto a nós nos submetermos, quanto a nós perseverarmos em oração, no conhecimento de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo também chama o nosso Deus de Pai da glória. Porque toda glória pertence somente ao nosso Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Não apenas em palavras, mas em humilhação, em humildade diante das pessoas, um coração completamente grato e dependente a Ele. Aí nós avançamos nesse texto, onde no versículo 18 ele diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Somos pessoas necessitadas de um coração iluminado. Paulo pede que Deus ilumine os olhos do coração de seus irmãos, para que vejamos que há algo maior que precisamos viver e fazer entre as pessoas. O que quer dizer? Há uma esperança da vocação de Deus em nós. E nós precisamos ser iluminados para essa realidade. Somos portadores de uma mensagem de esperança eterna. Não há tempo para vivermos uma vida simplesmente egoísta, autocentrada, porque essa esperança em Cristo não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Não é aquela esperança do pode ser, talvez. Não, é certo. Jesus voltará. Jesus já veio, Ele já venceu a morte, Ele já triunfou, e um dia nós triunfaremos, ressuscitaremos com Ele. Deus então, Ele nos chama em direção a Ele, e à medida que avançamos em direção a Deus, somos vocacionados para ir em direção ao mundo. Mas isso acontece ao mesmo tempo que estamos indo ao mundo, nós estamos indo em direção a Deus, porque precisamos que Ele ilumine os olhos do nosso coração. E é importante demais ressaltar que Paulo está pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração de um povo já convertido. Ele não está falando de um povo incrédulo para que eles conheçam. Ele está falando de uma necessidade nossa que somos crentes. Quer dizer, somos convertidos a Cristo, cremos em Cristo, mas ainda não vimos tudo. Há muita coisa ainda que nós não percebemos. Por isso que Paulo está clamando para que Deus ilumine os olhos do coração de um povo santo, de um povo convertido, de um povo comprometido, de um povo que já tinha fé em Jesus, que já vivia o amor aos santos. Quer dizer, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer acerca do propósito de quem nós somos, por que nós vivemos. E há uma historinha dentro das Crônicas de Nárnia, no livro O Cavalo e Seu Menino, essas histórias do grande escritor C.S. Lewis, onde conta acerca de um menino órfão que já estava cansado, esgotado, infeliz com a vida que ele levava. Então ele fugiu
com um amigo que era um cavalo falante, já que está tratando de uma fábula infantil, e ele passa por vários perigos, ele passa por situações que causam a ele um grande medo, e ele acaba se encontrando com uma menina que tinha uma régua falante, se tornam amigos, e ali eles passam por várias aventuras, e eles estão indo em direção à terra de paz que eles esperam, que é Nárnia, e passam por um grande deserto, e eles tinham uma mensagem de perigo, que um reino lá estava sendo ameaçado, e eles tinham que avisar ao rei. Mas quando eles atravessam o deserto, fugindo, já cansados, eles chegam num local onde há um eremita. Os outros 3 ficam lá descansando, e o eremita diz para esse jovenzinho chamado Shasta, se você correr agora, sem parar para descansar, chegará a tempo de advertir o rei Luna. Diz aí o texto que o coração de Shasta quase parou ao ouvir essas palavras, pois já não lhe restavam reservas de força, ele estava cansado, esgotado. E o livro continua dizendo que por dentro ele rebelava-se contra o que lhe parecia a crueldade da missão. E aí o livro faz uma observação, o autor, C.S. Lewis, faz uma observação quanto ao que se passava na vida desse jovem. Ele ainda não aprendera que a recompensa de uma boa ação é geralmente ter de fazer uma outra boa ação mais difícil e melhor. Nós, como cristãos comprometidos, muitas vezes somos igual a esse jovenzinho, estamos esgotados, cansados, mas Deus nos chama de uma boa ação para uma outra boa ação, porque assim é a vocação cristã. Essa é a vocação da esperança. O cansaço, ele é natural, mas a mensagem de esperança, ela é urgente, porque o reino de Deus não é formado de pessoas inúteis, mas de pessoas vocacionadas no amor. Essa é a esperança da vocação. Por isso, diante já desse próprio cansaço, esgotamento que nós podemos sentir enquanto estamos vivendo essa esperança da vocação, é que a palavra, ela segue adiante dizendo que Deus pede que os olhos do coração sejam iluminados, não somente para saber qual a esperança da vocação, mas também qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, há uma alegria infinitamente maior para desfrutarmos em Deus, um imenso prazer nele, riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus nos fez herança dele para desfrutarmos dele, sentirmos prazer nele e ele sentir prazer em nós. O Pai nos valorizou ao máximo, porque o nosso preço é o Senhor Jesus Cristo, a mais pura e valorosa glória do nosso Deus, do nosso grande Pai. Porque, irmãos, precisamos avançar e não podemos permitir que o pecado, mas não apenas o pecado, até mesmo as coisas que são boas desta vida e coisas que Deus nos deu, nós não podemos permitir que nada apague de nós o que realmente é mais importante e de maior valor em nossas vidas. Quando Paulo fala sobre riqueza e herança, ambas são palavras que significam uma grande preciosidade. E nós não podemos esquecer que essa herança de Deus somos nós mesmos. Nós somos algo que Deus decidiu dar o seu grande coração e sentir prazer em nós. Nós não tínhamos nada para dar prazer a Ele, porque o único que dá prazer a Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado, que dá a Ele grande prazer, como Ele mesmo afirmou. Mas Ele decidiu fazer de nós também a sua herança. O Pai nos valoriza demais. Ele não nos trata segundo o nosso pecado, mas Ele nos trata segundo o seu grande amor, a sua grande misericórdia. E eu creio que quando nós cumprimos o chamado de Deus e levamos essa esperança aos outros, a nossa visão do grande valor que Deus dá aos seus filhos, ela vai aumentando dentro de nós. Quer dizer, Paulo, ele ora para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. E à medida que nos colocamos
na missão, da esperança, da vocação, quando percebemos que é se importar também com os outros, quando percebemos o quanto Deus se importa com a gente, que Ele fez de nós herança, que Ele nos deu a riqueza da sua glória. Nós temos os olhos do coração abertos, nosso sentimento, nossa emoção, todo o nosso ser se volta ao nosso Deus. E assim nós vamos experimentando a alegria de Deus. Essa alegria se apodera de nós, de todo o nosso ser. E aí, fortalecendo ainda mais, o apóstolo Paulo mostra que nós precisamos ter conhecimento do poder de Deus em nós, os que cremos. O versículo 19: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus nos livra dos nossos maiores medos, como a morte, por exemplo. E aqui ele traz uma palavra de consolo, porque é como se o apóstolo Paulo aqui, como um ser humano, ele é um ser humano, aliás, né? Claro. E como um ser humano não consegue descrever a grandiosidade do poder de Deus. Então o que ele faz? Ele cita várias palavras que falam sobre o poder, assim como sobre grandiosidade, suprema grandeza, poder dele sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é algo tão imenso, tão distante, que não haveriam palavras para descrever. Então Paulo cita várias palavras nesse pequeno verso, várias palavras sinônimas de poder, porque o poder da oração, aqui é uma oração, o poder da oração é todo e exclusivamente de Deus, e quanto a nós precisamos apenas crer e nos colocar debaixo da proteção do Todo-Poderoso, como está escrito no famoso Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Mas percebam o seguinte, Paulo está dizendo que tudo isso aí, essas dádivas, ele diz, sobre nós, os que cremos. Quer dizer, não é sobre todos os seres humanos, mas sobre os que creem. Ele envolve, ele protege. A eficácia da força do seu poder está em nosso favor. Eficácia, Deus é eficiente. Jesus não falha. Todo o seu poder age para nos proteger, para nos garantir, para nos dar uma esperança certa. E o versículo 20 mostra o que esse poder fez. Quer dizer, esse poder se resume na seguinte frase: Jesus venceu a morte. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. A morte é o nosso maior inimigo. A morte era uma força indestrutível para a humanidade. Ela traz para a gente tristezas e mais tristezas. Quando Salomão, em seu grande poema, em Cântico dos Cânticos, vai falar sobre o amor, a força indestrutível, poderosa que é o amor, ele compara o amor com a morte, porque o amor é tão forte como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Mas um dia, na história, na cruz do Calvário, essas duas forças entraram numa batalha. O amor, que é Jesus Cristo, o amor encarnado, ele encarou a morte, e a morte foi derrotada, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Quer dizer, o amor venceu. Por isso Paulo expressou em outra passagem lá em 1 Coríntios 15, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Por isso que ele fala, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos livra dos nossos maiores medos, inclusive
inclusive da morte, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a sua grande demonstração de poder sobre tudo e também sobre nós. E quero encerrar essa mensagem com o seguinte, meu amado irmão, minha amada irmã. À medida que conhecemos mais a Deus, vamos também conhecer melhor a nós mesmos. Quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, a verdade de Jesus é vista com mais clareza por nós, mas também a verdade do que nós somos é vista com mais clareza. Então não vive essa vida se achando superior aos outros, se comparando com os outros. Quando o coração do cristão é iluminado, ele vê Jesus lá dentro reinando. E ele compara Jesus com quem ele é. Eu comparo Jesus com quem eu sou. Só resta para mim se humilhar diante desse Deus e viver em humildade diante das pessoas, porque quando Deus ilumina os olhos do coração, as trevas da maldade, elas são expulsas e o amor, ele domina todo o ambiente, ele clareia todo o ambiente e deixa bem claro o quanto precisamos das misericórdias de Deus. Mas graças a Deus, que age com todo o seu poder em nosso favor. Ao ressuscitar Jesus, e assim também nos dá uma esperança de que nós também ressuscitaremos, a não ser que ele volte antes. E aí, como diz Paulo, nem todos morreremos, mas transformados todos seremos. Que o Senhor nos abençoe e que a gente viva nessa certeza e que a gente não negligencie, não seja omisso na esperança da vocação que Ele nos deu, porque é uma vocação poderosa, maravilhosa. Deus nos chamou para sermos vocacionados em amar as pessoas. Que o Senhor nos fortaleça.